E se Jesus Cristo nunca tivesse sido crucificado? A crucificação de Jesus é, sem dúvida, um dos eventos mais decisivos da história da humanidade. A partir dela, o cristianismo se consolida como religião, com milhões, depois bilhões, de seguidores espalhados pelo mundo. Mas, e se esse momento crucial nunca tivesse acontecido? E se Jesus tivesse evitado sua morte na cruz? Como isso mudaria o curso da história religiosa, social, cultural e até política da civilização ocidental? Antes de explorarmos esse cenário alternativo, precisamos entender o que foi a trajetória de Jesus Cristo até a crucificação. E por que sua morte se tornou tão simbólica e transformadora. A trajetória de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, figura central do cristianismo, nasceu por volta do ano 4 a.C., na região da Judéia, então parte do Império Romano. Filho de Maria, uma jovem judia, e adotado por José, Jesus teve uma vida simples durante sua juventude, provavelmente trabalhando como carpinteiro. Por volta dos 30 anos começou sua vida pública como pregador. Percorreu vilarejos e cidades, curando doentes, realizando milagres e ensinando mensagens de amor, perdão e justiça. A mensagem de Jesus confrontava diretamente os valores das elites religiosas judaicas e a autoridade do Império Romano. Seus seguidores começaram a vê-lo como o Messias prometido nas Escrituras. Mas essa ideia era perigosa para os poderes da época. Ele foi traído, preso e condenado à crucificação por Pôncio Pilatos, a mando de líderes judeus que o viam como ameaça. A crucificação, método brutal de execução romano, aconteceu numa sexta-feira. Segundo os evangelhos, Jesus morreu e, ao terceiro dia, ressuscitou. Esse acontecimento é o pilar central da fé cristã. A ressurreição como prova divina de sua natureza e missão. Mas, e se Jesus nunca tivesse morrido na cruz? Um destino evitado? O que poderia ter acontecido? Vamos imaginar que, ao chegar em Jerusalém, Jesus decide não confrontar os poderes locais. Talvez ele optasse por seguir pregando em regiões mais isoladas, evitando a prisão. Ou, no momento de sua prisão, algo milagroso acontece. Ele é libertado. Outra possibilidade é que Pôncio Pilatos, ao invés de ceder à pressão popular, o absolve. Nessa linha do tempo alternativa, Jesus continua vivo. Ele não ressuscita, porque nunca morre. Seu ministério se prolonga. Suas pregações continuam por mais anos. E com isso, temos uma mudança profunda nos rumos da história religiosa. As consequências imediatas, sem a crucificação, não haveria ressurreição. E sem ressurreição, o cristianismo, tal como o conhecemos, não existiria. A morte e a ressurreição de Jesus são vistas pelos cristãos como o cumprimento das profecias e a ponte entre Deus e os homens. É o sacrifício que redime os pecados da humanidade. É o ponto que transforma seguidores em apóstolos dispostos a morrer pela fé. Se Jesus segue vivo, seu status de Filho de Deus não teria o mesmo impacto. Ele seria reconhecido como um grande mestre, talvez um profeta, mas não como o Salvador. Seus seguidores continuariam escutando suas palavras, mas talvez não fundassem uma nova religião. O cristianismo poderia se tornar apenas mais uma das muitas seitas judaicas que existiam naquela época. Um mundo sem cristianismo. Essa talvez seja a maior consequência de todas. Sem a crucificação e a crença na ressurreição, não haveria base para o surgimento do cristianismo como religião organizada. O Império Romano não adotaria a fé cristã como oficial. O Papa, a Igreja Católica, os concílios ecumênicos, os santos, os dogmas, os mosteiros, as catedrais, tudo isso deixaria de existir. A cultura ocidental perderia pilares fundamentais. A arte renascentista, inspirada em passagens bíblicas. A Idade Média, dominada pela influência da Igreja. As universidades cristãs, os hospitais fundados por ordens religiosas, a própria moral cristã baseada no perdão e na compaixão, tudo isso teria outro rumo.
as religiões dominantes seriam outras? É provável que o judaísmo permanecesse como religião dominante entre os seguidores de Jesus. Ou talvez surgisse um novo movimento ético e filosófico, inspirado por seus ensinamentos, mas sem os elementos místicos da ressurreição. O Islã, que surge séculos depois e reconhece Jesus como profeta, ainda poderia se formar. Mas sem a influência do cristianismo, seu contexto poderia ser bastante diferente. O mesmo valeria para o surgimento do protestantismo, que não aconteceria sem a Igreja Católica. Religiões como o zoroastrismo, religiões orientais e cultos locais talvez se espalhassem com mais força. A diversidade religiosa do planeta seria ainda maior, ou a influência de uma única religião, como o islamismo ou o hinduísmo, poderia preencher o espaço deixado pela ausência do cristianismo. O impacto social e cultural. A ausência do cristianismo alteraria profundamente os valores sociais. Sem a forte influência cristã sobre conceitos de moral, pecado, casamento, perdão e caridade, outros sistemas de valores se desenvolveriam. Talvez o mundo se tornasse mais pragmático e menos espiritualizado. Ou, quem sabe, mais espiritual, mas por caminhos completamente diferentes. A relação entre igreja e Estado também seria outra. A ideia de que o poder vem de Deus, reforçada por séculos pela igreja, não teria a mesma base. Governos teriam desenvolvido outros fundamentos para sua autoridade, talvez mais laicos desde o princípio. As guerras religiosas poderiam ser evitadas? As cruzadas, a Inquisição, a Reforma Protestante, as guerras entre católicos e protestantes, todas essas batalhas derivam de divisões dentro do próprio cristianismo. Sem a crucificação, talvez o mundo tivesse conhecido menos guerras religiosas, ou guerras diferentes, baseadas em outras crenças e ideologias. O sofrimento humano não teria acabado, mas teria outras formas e outras justificativas. Ciência e pensamento moderno. Apesar dos atritos históricos entre igreja e ciência, o cristianismo também teve papel importante no desenvolvimento do pensamento científico ocidental. A preservação do conhecimento em mosteiros, o surgimento de universidades e a própria ideia de um universo ordenado por um Criador favoreceram o avanço da ciência. Sem a influência cristã, o pensamento científico poderia ter demorado mais para se desenvolver, ou poderia ter evoluído mais rapidamente sem freios religiosos. Dependeria de qual ideologia assumisse o papel dominante. E o calendário? E os nomes? O próprio calendário gregoriano é baseado no nascimento de Cristo. Se ele nunca tivesse sido crucificado e, portanto, não gerado a fé que levou à adoção global do cristianismo, talvez tivéssemos outro marco zero na história. Outro calendário, outros feriados, outras referências temporais. Nomes como João, Maria, Pedro, Paulo, Lucas, Mateus, Gabriel, José, todos tão comuns hoje, talvez nunca tivessem se tornado populares. E o perdão? A ideia central do cristianismo é o perdão. O sacrifício de Jesus, sua morte voluntária, simboliza a possibilidade de redenção. Sem isso, nossa compreensão sobre culpa, erro e misericórdia poderia ser diferente. Talvez a justiça fosse mais dura, menos centrada na compaixão e mais voltada à punição. A ética individual e coletiva teria outras fundações. E se Jesus tivesse vivido até a velhice? Imaginemos que ele continuasse a ensinar, a curar e a pregar até seus 70 ou 80 anos. Seus ensinamentos talvez se tornassem mais filosóficos, mais maduros. Ele teria tempo de escrever diretamente seus próprios textos e não depender de discípulos que escreveram décadas depois. Sua influência poderia crescer entre outras culturas. Talvez se encontrasse com pensadores gregos, romanos ou mesmo sábios orientais. O cristianismo se tornaria uma escola de pensamento ético, mais próxima do estoicismo ou do confucionismo. Mas, novamente, sem o símbolo do sacrifício final, seu impacto seria diferente, menos religioso, mais filosófico. Conclusão.
A crucificação de Jesus é, para os cristãos, o ponto máximo de sua missão na Terra. É o que transforma um homem em Salvador. É o que dá sentido ao sofrimento, à fé, à esperança na vida eterna. Se Jesus nunca tivesse sido crucificado, o mundo seria radicalmente diferente. Talvez mais racional, talvez mais violento, talvez mais fragmentado, ou mais unificado sob outra fé. O exercício de imaginar esse cenário nos ajuda a valorizar o impacto de um único evento e como ele molda séculos de história. Agora é com você. Como você acha que o mundo seria se Jesus nunca tivesse morrido na cruz? Teríamos mais paz? Ou mais caos? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Ela pode ser escolhida para aparecer no próximo vídeo do Mundos que Nunca Foram. E não se esquece, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais histórias sobre realidades que quase aconteceram. Até a próxima jornada por um mundo que quase foi.